Fala, torcedor do Timão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Corinthians. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. O atacante espanhol Héctor Hernández não fará mais parte do dia a dia do elenco principal do Corinthians. A decisão foi anunciada oficialmente pelo clube nesta terça-feira e marca uma virada na trajetória do jogador, contratado com certa expectativa há cerca de um ano. A partir de agora, ele passará a treinar em horários alternativos, longe do grupo comandado por Dorival Júnior. Segundo informações de dentro do clube, não houve nenhum episódio de indisciplina ou problema de comportamento que motivasse o afastamento. O motivo alegado pela comissão técnica é que a presença do atacante nos treinos poderia comprometer o aproveitamento de outros jogadores do elenco, já que o setor ofensivo conta com um número elevado de atletas e sua utilização já não vinha sendo cogitada há algum tempo. Apesar de ter contrato com o Corinthians até o fim de 2026, Héctor vinha sendo ignorado nas convocações para os jogos. O espanhol está fora das últimas 10 partidas, mesmo em momentos em que o time lidava com desfalques importantes no ataque. A última vez que entrou em campo foi há 2 meses, contra o Grêmio, e desde então passou a ser uma figura ausente, mesmo em situações em que poderia ter sido aproveitado. Essa ausência em sequência gerou questionamentos na torcida e na imprensa, que buscavam entender a razão do seu desaparecimento das listas de relacionados. No último sábado, ao ser perguntado sobre o assunto, o técnico Dorival Júnior evitou se aprofundar e apenas afirmou que o tema era de responsabilidade do diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, demonstrando que a decisão estava consolidada nos bastidores do clube. Agora, a diretoria do Corinthians está empenhada em encontrar um novo destino para o jogador de 29 anos. O clube já trabalha para negociá-lo, seja por empréstimo ou transferência definitiva, tentando abrir espaço no elenco e aliviar a folha salarial. Com a janela de transferências ainda aberta por mais 2 semanas no Brasil e em alguns mercados da Europa, o momento é visto como crucial para resolver a situação. Além disso, há ligas em países cujas janelas se estendem por mais tempo, o que amplia o leque de possibilidades para uma saída viável. A prioridade é resolver o impasse sem grandes perdas financeiras, mas o Corinthians entende que mantê-lo afastado enquanto busca alternativas é a decisão mais prática diante do cenário atual. A passagem de Héctor Hernández pelo clube, até aqui, está longe de justificar o investimento feito. Em 24 jogos com a camisa do Timão, o atacante marcou apenas 2 gols e não conseguiu se firmar como peça relevante em nenhum momento da temporada. Seu rendimento ficou aquém do esperado, e a forte concorrência no setor ofensivo acabou diminuindo ainda mais suas chances. Para a comissão técnica e para a diretoria, seu ciclo no clube parece ter chegado ao fim de forma precoce. A situação de Héctor também levanta uma reflexão sobre o planejamento de contratações internacionais, que nem sempre trazem o impacto técnico prometido, e reforça a importância de uma política mais criteriosa de reforços, especialmente em um momento em que o clube busca se reorganizar financeira e esportivamente. Com a temporada ainda em andamento e o Corinthians enfrentando pressão por melhores resultados, a saída de Héctor é mais um capítulo em um processo de reformulação silenciosa, mas contínua, do elenco. A diretoria busca ajustar o grupo de jogadores à realidade financeira e ao estilo de jogo proposto pela atual comissão técnica. Enquanto isso, o atacante espanhol aguarda por um novo desafio profissional, enquanto treina longe dos holofotes. A expectativa agora recai sobre os próximos dias de janela e sobre a habilidade do clube em concretizar a negociação. O desfecho desse caso pode representar não apenas um alívio para o Corinthians em termos de planejamento, mas também um novo começo para um jogador que, até aqui, não conseguiu corresponder dentro de campo. O futebol do Corinthians, outrora sinônimo de garra, identidade e intensidade, vive hoje uma fase melancólica e sem direção. O que se vê em campo está muito distante da tradição que o clube construiu ao longo de sua história. O time parece jogar sem alma, sem ideia e sem propósito, acumulando atuações apáticas e decisões internas que mais confundem do que explicam. A recente exclusão de Héctor Hernández dos treinos com o elenco principal, mesmo sem indícios de indisciplina e em meio a um momento de carência ofensiva, é apenas mais um capítulo de um roteiro desorganizado e mal conduzido. A justificativa oficial de que sua presença comprometeria a dinâmica dos treinos por excesso de jogadores escancara a contradição de um elenco inchado, mas carente de soluções em campo. Enquanto isso, a comissão técnica não dá respostas, e a diretoria silencia diante da evidente crise de identidade. Jogadores são afastados sem explicações claras, outros são ignorados mesmo com bom rendimento, e as escalações seguem sem coerência com o que o time precisa. O resultado é um futebol estagnado, sem emoção, sem brilho e completamente desconectado do DNA corintiano. A torcida, acostumada a ver um Corinthians aguerrido e combativo, hoje assiste a um time que caminha sem alma e entrega partidas burocráticas, previsíveis e sonolentas.
As escolhas do comando técnico se mostram cada vez mais distantes da realidade de campo, com apostas que não funcionam, substituições que não mudam o jogo e um padrão tático que simplesmente não existe. A morte do bom futebol do Corinthians não aconteceu de forma abrupta, ela vem sendo assinada jogo após jogo, erro após erro, com uma sucessão de decisões mal planejadas, contratações sem critério e um modelo de gestão que não consegue reagir à própria bagunça. Em campo, o time não ataca com convicção, não defende com consistência e, pior, não emociona. Fora dele, reina a passividade de uma diretoria que observa a temporada escorrer pelas mãos. O torcedor, já sem paciência, questiona não apenas o presente, mas o futuro. O Corinthians saberá, de fato, como reconstruir o que está sendo perdido. Porque, se continuar assim, o clube corre o risco de não apenas viver sem futebol, mas de também esquecer como se joga o verdadeiro futebol corintiano. A ausência de organização e coerência nas decisões do Corinthians não afeta apenas o desempenho esportivo, mas corrói também a confiança do torcedor. A relação entre time e arquibancada, antes marcada por cumplicidade e paixão, hoje é substituída por desconfiança e frustração. O afastamento de jogadores como Héctor Hernandes sem qualquer transparência escancara o abismo entre quem comanda e quem acompanha. Não há clareza, não há justificativas técnicas convincentes, apenas medidas que parecem empurrar os problemas para debaixo do tapete. Mesmo com contratos longos, como é o caso do Espanhol que tem vínculo até 2026, o clube demonstra que não há plano de recuperação ou reintegração, só o descarte, o afastamento silencioso e a perda de ativos que, em um time bem estruturado, poderiam ser ao menos aproveitados de forma inteligente ou negociados com mais estratégia. Enquanto isso, a temporada segue se arrastando, e o Corinthians continua refém de um modelo de gestão que não prioriza o campo. As promessas de reformulação esbarram em decisões improvisadas, e o discurso de reconstrução perde força diante da apatia que domina o ambiente. Não há convicção, não há liderança, e a desconexão entre diretoria, comissão técnica e torcida nunca foi tão grande. O caso de Héctor é apenas uma amostra da falta de comando, de planejamento e de visão de futuro. O futebol do Corinthians não morreu por falta de talento, mas por falta de direção. E se nada mudar, a tendência é que o clube continue enterrando não apenas jogadores, mas também qualquer possibilidade de reencontrar o futebol que o fez gigante. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações do canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Timão. Continuando. E você, torcedor corintiano, o que pensa sobre tudo isso que está acontecendo no clube? Até quando a Fiel vai assistir calada à derrocada de um time que sempre teve a alma vibrante, guerreira e que nunca se entregava? O afastamento de Héctor Hernandes sem justificativa convincente, a falta de padrão de jogo, a ausência de transparência nas decisões da diretoria e a apatia geral dentro de campo são reflexos de uma gestão que parece ter se perdido completamente. O Corinthians que você aprendeu a amar, da raça, da pressão, do sofrimento com orgulho, está sendo engolido por escolhas mal feitas e por um futebol sem vida. Queremos ouvir sua voz, é hora de cobrar mais? De exigir mudanças profundas? Ou você ainda acredita que há tempo para resgatar esse time e reconectar o clube com sua essência? Comente, compartilhe sua opinião e faça parte desse debate, porque se a arquibancada silenciar agora, o verdadeiro Corinthians corre o risco de desaparecer de vez. Trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.